Olá, eu sou a professora Jaqueline, bem-vindos alunos do 9º ano. Essa é a nossa aula de língua portuguesa, número 101. O tema de hoje será leitura. Vamos iniciar então? O objetivo da aula é ler e compreender um texto informativo, identificar o tema do texto, localizar informações explícitas e implícitas, reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do emprego de determinada palavra, reconhecer o uso e funções das aspas. Para nós iniciarmos a nossa conversa, eu trouxe aqui uma imagem. Nessa imagem você pode ver pessoas que estão brincando, praticando esportes, interagindo. Aqui nós temos também esta frase que é cuidados com a saúde e um provérbio popular. Será que você conhece? É melhor prevenir do que remediar. O que isso quer dizer? Que antes de nós termos que lidar com algum tipo de problema, com uma doença ou com alguma coisa que pode vir atrapalhar a nossa vida, nós devemos antes nos antecipar, nós devemos antes prevenir. Com a nossa saúde também é assim. Você pode prevenir algumas doenças com cuidados básicos e investindo na sua qualidade de vida. Você já tinha pensado nisso? Nós vamos fazer agora a leitura de um texto. Vejamos. A água do mar e seus benefícios para a saúde. Saiba como ela ajuda o organismo. Ir à praia, pegar sol e dar um mergulho no mar para aproveitar as altas temperaturas do ano é mais do que uma prática relaxante de lazer. É sinônimo de saúde. Além de trazer paz e refrescância ao corpo e à mente, quando entramos em contato com a água salgada, o nosso organismo também responde da melhor forma, fortalecendo desde questões estéticas, como a pele, até o combate de doenças. Saiba mais sobre os benefícios do banho de mar para a sua vida. De acordo com a dermatologista Gabriela Albuquerque, assim como diversos alimentos saudáveis que ingerimos no dia a dia e que fortalecem o organismo, o mar também é fonte de propriedades importantes para o bom funcionamento do corpo. Segundo a profissional, a água salgada possui elementos curativos e que facilitam a boa hidratação na pele, diminuindo possíveis reações alérgicas e coceiras. A água do mar é rica em diferentes sais minerais e alguns metais que ajudam a cicatrizar a nossa pele, em especial cálcio, magnésio, sódio, potássio e o ferro. O próprio cálcio e o magnésio são dois minerais importantíssimos para a recuperação de feridas. Segundo estudos, outro ponto interessante é que a água do mar não irrita a pele, destaca a profissional, ressaltando. Por isso, sempre que atendo pacientes com pele extremamente seca, recomendo o banho de mar. Crianças com dermatite atópica também melhoram muito com este tratamento. A psoríase, por diminuir a reação imunológica provocada pela doença na pele, também tem um ótimo resultado com os banhos de mar, destacou. Este texto está disponível na revista Conquiste Sua Vida e não foi destacado aí o nome do autor. Vamos voltar lá no início e verificar algumas questões desse texto? Observe o título: A água do mar e seus benefícios para a saúde. Já no título, nós podemos destacar que temos aqui um texto informativo, traz informações. Na segunda parte, nós temos uma dica: saiba como ela ajuda o organismo. Essa palavra, saiba, está no modo imperativo, ela está colocada ali para nos indicar que o texto vai trazer dicas, ou seja, conselhos de como essa água do mar pode vir a nos auxiliar, certo?
Ir à praia, pegar sol, dar mergulho de mar para aproveitar as altas temperaturas é mais do que prática excelente de lazer, é sinônimo de saúde. Quando nós vemos o conector mais do que, nós temos aí uma noção de soma. Então, nós aprendemos em algumas outras aulas que o conectivo e dá essa noção de soma. Neste texto, nós poderemos ver outros conectivos que apresentam a noção de soma de ideias usados de outras formas. O conectivo mais do que, a expressão mais do que é uma delas. Além de trazer paz e refrescância, a expressão além de também pode ser utilizada como uma expressão que nos traz o sentido de soma, de adição. Vejamos. Além de trazer paz e refrescância à mente, quando entramos em contato com a água salgada, o nosso organismo também responde da melhor forma. Você usa essa palavra também? Todos os dias nós utilizamos essa palavra. Você conhece bem o significado dela? Dependendo do contexto, a palavra também traz uma noção também de soma, repetindo, né? Então, além de, aparece em conjunto com a palavra também, demonstrando algumas possibilidades, somando algumas ideias. Nós temos aqui, além de trazer paz e refrescância, duas ideias. E a seguir nós temos, o nosso organismo também responde da melhor forma. O que nós podemos ver ali no uso desses dois conectivos? Nós temos ideias somadas. E essas ideias não estão somente somadas, ela dá destaque à última ideia. Então, nós temos o além de, colocado por primeiro, e o também, utilizado depois para dar destaque a um elemento, que no caso é a água do mar. Aqui nós temos novamente, saiba mais sobre os benefícios do banho de mar. Nós temos uma dica, ou seja, a gente consegue visualizar que a pessoa que escreveu esse texto vai, a partir de agora, nos dar instruções de como que essa água do mar pode vir a nos ajudar. Vamos ver? Agora temos aqui, de acordo com a dermatologista Gabriela Albuquerque. Você sabe o que é uma dermatologista? Pela leitura do texto, nós podemos verificar que a palavra dermatologista indica que esta pessoa que está sendo consultada é um especialista. Então, a Gabriela Albuquerque é uma especialista, mas especialista em quê? Vamos ver? Segundo, de acordo com a dermatologista Gabriela Albuquerque, assim como diversos alimentos saudáveis que ingerimos no dia a dia e que fortalecem o organismo, o mar também é fonte de propriedades importantes para bom funcionamento do corpo. Será que nós podemos imaginar que a Gabriela Albuquerque é uma médica? Será que o dermatologista é também um médico? Você já conhece? Você já foi ao dermatologista alguma vez? Segundo a profissional, então aqui nós temos a dica de que a Gabriela Albuquerque é uma profissional. Vamos entender então que ela é uma médica, né? A água salgada possui elementos curativos e que facilitam a boa hidratação na pele, diminuindo possíveis reações alérgicas e coceiras. Aqui nós temos um indicativo de que esta profissional é uma médica e cuida da pele. O médico que cuida da pele, então, nós podemos inferir que é chamado de dermatologista. E aqui, abre aspas, a água do mar é rica em diferentes sais minerais e alguns metais que ajudam a cicatrizar a nossa pele. Você sabe para que foram utilizadas as aspas aqui? Neste caso, as aspas indicam que nós teremos a fala de uma pessoa. Ou seja, foi colocado ali em destaque a entrevista da profissional consultada. Por isso foram utilizadas as aspas. Então, a partir do momento em que se abriu as aspas, eu tenho ali não a fala da pessoa que escreveu o texto, mas sim
aquilo que disse a pessoa que foi entrevistada, nesse caso a dermatologista. E ela continua: o próprio cálcio e magnésio são 2 minerais importantíssimos. Professora, quem foi que disse isso? É o autor do texto ou é a dermatologista que foi pesquisada? Neste caso, ainda não fecharam as aspas. Então, quem continua falando ainda é a dermatologista. E ela acrescenta: segundo estudos, ela não diz que estudos são esses, porque ela foi só uma pessoa que foi entrevistada. Você viu em outros momentos que quando eu cito estudos, eu preciso dizer que estudos são esses. Mas neste caso, por que é que não foi dito? Porque é simplesmente a opinião, a fala de um profissional que foi consultado. Nesse caso, a dermatologista. Segundo estudos, outro ponto interessante é que a água do mar não irrita a pele. Fecha aspas. Aqui encerrou-se a fala da dermatologista e retomamos a fala ou o texto de quem escreveu. Abre aspas novamente, indicando a fala da dermatologista. Por isso, sempre que atendo pacientes com pele extremamente secas, recomendo o banho de mar. Quem é que recomenda o banho de mar? A dermatologista, claro. Crianças com dermatite atópica também melhoram muito com este tratamento. A psoríase, por diminuir a reação imunológica provocada pela doença na pele, olha lá, dermatite atópica, psoríase. Você conhece essas palavras? Alguém de vocês tem contato com essas doenças? Conhece alguém que já teve? Nesse caso, eu já dei a dica, né? Tanto psoríase quanto dermatite atópica são doenças, porque está escrito na sequência, provocada pela doença. Qual doença? Psoríase, que é uma doença na pele, tá? Depois, ela continua. Também tem um ótimo resultado com os banhos de mar, destacou. Quem foi que destacou? A dermatologista. Aqui nós temos, então, uma questão para refletirmos. De acordo com o texto, por que ir à praia, pegar sol e dar um mergulho de mar são sinônimos de saúde? Por quê? Isso já estava colocado lá no título. Vamos ver. Quando entramos em contato com a água salgada, o nosso organismo também responde da melhor forma, fortalecendo desde questões estéticas, como a pele, até o combate de doenças. Então, por que é que a água do mar traz benefícios à saúde? Porque fortalece o organismo desde questões estéticas, com a pele, até o combate de doenças. Vamos refletir mais um pouco. O tema central deste texto qual é? Quando você for tentar abordar o tema central de um texto, tente se lembrar de o motivo geral do texto, por que é que esse texto foi escrito, para que ele foi escrito, por que ele está lá. O que o texto trata de um modo geral? Neste caso, já no título, nós tínhamos colocado os benefícios da água do mar para a saúde. Vamos ver algumas alternativas? Como curar doenças de pele? Será? O texto fala sobre doenças de pele? Sim, professor, o texto falou sobre várias doenças de pele. Eu aprendi sobre a psoríase, sobre a dermatite atópica, só que o objetivo geral do texto, ou seja, desculpa, o tema geral do texto é doenças de pele? Em algum momento o texto falou sobre curar doenças de pele? Não. Como utilizar a água do mar para cozinhar? O texto falou em cozinhar em algum momento? Ah, mas falou sobre a água do mar. Sim, mas não para cozinhar. Como a água do mar pode beneficiar a saúde? Sim, inclusive isso já estava indicado lá no título. Como aproveitar as férias na praia? Professora, o texto falou sobre férias na praia, mas esse é o motivo geral do texto? Não. Então, o tema central do texto, letra C, como a água do mar pode beneficiar a saúde. Vamos refletir mais um pouco. Releia o trecho. O mar também é fonte de propriedades importantes para o funcionamento do corpo. Nesse caso, a palavra também indica que existem outros fatores que
contribui para o funcionamento do corpo, dentre eles a alimentação, como foi citado no texto. Nós teremos agora o quiz. Nesse quiz, eu gostaria que vocês respondessem. No trecho, além de trazer paz e refrescância ao corpo e à mente, o nosso organismo também responde da melhor forma. A palavra também nesse trecho tem o sentido de: letra A, adicionar uma ideia; letra B, contestar uma ideia; letra C, explicar uma ideia; ou letra D, justificar uma ideia. Agora vocês terão um tempinho para responder a esse quiz. Você conseguiu responder? Vamos ver. Neste caso, como nós havíamos dito antes, a palavra também tem a noção de adicionar uma ideia. Próximo. Justifique o uso das aspas no trecho abaixo. Por isso, sempre que atendo pacientes com peles extremamente secas, recomendo o banho de mar. Fecha aspas. Você vai ter um tempinho para responder essa. Você conseguiu responder? Como nós havíamos dito antes, neste caso, as aspas foram utilizadas para indicar a fala da dermatologista. Vamos para o próximo quiz? De acordo com o que você compreendeu do texto, o que é dermatite atópica? Letra A, uma doença infecciosa causada pela água do mar? Uma doença de pele que pode melhorar com a água do mar? Um remédio que deve ser tomado antes de entrar no mar? Ou o nome de um fungo? Você sabe essa? Você vai ter um tempinho para responder.
E aí, você conseguiu responder? De acordo com o que a gente tinha conversado antes, dermatite atópica é uma doença de pele que pode melhorar com a água do mar. Nós conseguimos essa informação diante do contexto. Vamos para o próximo exercício? Releia o trecho, abre aspas. Por isso, sempre que atendo pacientes com pele extremamente seca, recomendo banhos de mar. De acordo com o texto, por que a dermatologista indica banhos de mar para pacientes com problemas de pele? Você vai ter um tempinho para responder essa. E aí, você conseguiu responder? Por que será que a dermatologista indica banhos de mar para pele seca? Vamos ver? Lá no início do texto foi dito o seguinte: segundo a profissional, a água salgada possui elementos curativos que facilitam a boa hidratação da pele, diminuindo possíveis reações alérgicas e coceiras. Veja, o texto não disse o que cura a pele seca, mas nós temos a noção de que a palavra hidratação melhora questões de pele seca. Então, por que é que a dermatologista indica os banhos de mar? Porque a água do mar pode hidratar a nossa pele. É por isso. Essa informação não estava explícita no texto, mas eu tenho certeza que você entendeu. Vamos ver agora o que nós vimos hoje nesta aula. Nós tratamos de tentar descobrir o tema central de um texto, inferimos o significado por meio do contexto, de palavras como dermatite atópica, psoríase, reconhecemos informações implícitas e explícitas, identificamos o uso da função das aspas, reconhecemos o sentido que a palavra também traz para o texto. Por hoje era isso. Nós temos aqui algumas referências. Peço aos alunos que procurem fazer o registro da frequência no Classroom. Basta clicar no número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. E assim a sua presença está garantida. Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula.